Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Ele me ligou da Bahia dizendo que eu tinha que ir para lá para ver. Moraes, você tem que vir aqui ver nossa música na rua. Fausto, tá estourada, todo mundo, em todo lugar e tal. Aí eu fui, fiquei no hotel. Esse hotel até foi destruído. Eu fiquei algumas vezes na Bahia nesse hotel, um hotel que tinha chegando na Praça Castro Alves. E de manhã eu acordei como se fosse um sonho com a música. E quando despertei mesmo, totalmente, estava em frente ao hotel, a música tocando e um coro de gente cantando. Eu saí de bermuda do jeito que eu estava e corri atrás dessa caminhonetezinha até chegar lá na Praça Castro Alves. Foi uma experiência, assim, fora do comum na minha vida. Foi uma coisa, eu só voltava a chorar na rua. E o povo cantando. Bom dia a todos. Eu sou Severino Francisco, subeditor do Caderno de Cultura do Correio Brasiliense e cronista. E estou aqui para conversar com Fausto Nilo, que é um dos grandes letristas da música popular brasileira. Eu acho que se eu falar Fausto Nilo, muita gente não vai identificar. Mas se eu mencionar as músicas que ele fez, que ele compôs em parceria, né? Acho que a maioria vai se lembrar, eu acho que a maioria cantou, namorou e pulou no carnaval com as canções dele, né? Eu acho que ele, o Fausto Nilo, eu acho que já escreveu seu nome na galeria dos grandes letristas brasileiros, dos grandes compositores, porque ele faz parte da composição, né? E dizer isso não é pouca coisa, porque nós temos uma tradição muito rica, né? Nós temos Tom e Vinícius, nós temos João Bosco e Aldir Blanc, nós temos Raul Seixas e Paulo Coelho, nós temos Milton Nascimento e Fernando Brant, né? Mas ele fez parcerias memoráveis com Moraes Moreira, com Armandinho, com Fagner, né? Ele pertence ao que se chamou Pessoal do Ceará, né? Um grupo importantíssimo dentro da história da música e da cultura brasileira, né? Formado por Fagner, por Belchior, Roger, né? Petrúcio Maia. E o Fausto Nilo tem uma conexão com Brasília, né? Porque ele foi professor da Universidade de Brasília em 71 e 72. Bom, então vamos conversar, né? Vamos começar. Bom dia, Fausto, tudo bem? Bom dia, Severino. Bom dia, Brasília. Pois é. Você tem um pé em Brasília, não é? Tenho. Passei aqui 2 anos e pouquinho. Fui professor da Faculdade de Arquitetura da UNB. E é uma memória muito preciosa para mim. E você tem muitos amigos ainda aqui? Tenho. Eu fui paraninfo, inclusive da turma que eu lecionei. Eles me chamaram depois para ser paraninfo. E agora alguns dos professores, né? Eles se organizam assim de 4 em 4 anos, mais ou menos, e a gente vem para cá se encontrar. Então, eu aproveitei, vou fazer o show e vou também encontrar os velhos amigos que estão em vários lugares do Brasil, mas que foram da equipe de professores daquela época. E também alunos nossos que continuaram nossos amigos. Legal. Eu vou só lembrar aqui algumas canções de autoria de Fausto Nilo, que tem letra de Fausto Nilo, né? Meu amor, quem ficou nessa dança? Meu amor, tem fé nessa dança. Tem fé na dança. Nossa dor, meu amor, é que balança a nossa dor o chão da praça, né? Isso é com Moraes Moreira, chão da Moraes. praça. No azul de Jezebel, no céu de Calcutá, feliz constelação, reluz no corpo dela. Isso é de Zanzibar.
eu também, a flor do desejo do maracujá, eu também quero beijar. Essa é com o Pepeu. Felicidade. É uma cidade pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina quando a gente quer amar. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Isso é com Geraldo Azevedo. Beijo a flor, mas a flor que eu desejo eu não posso beijar. Essa é com Pepeu, faz parte daquela primeira lá. Alguma coisa quer voar, periga ser naquela usina. Novas estrelas vão brilhar, luar, luar, no azul que nunca se imagina. Eu pergunto, Fausto, como é que vai ser esse show, né, que você vai fazer hoje? Né? É um show de um poeta que canta, não é isso? Eu prefiro que seja assim, né? Essa palavra poeta, para me chamar de poeta, eu demorei muito, porque primeiro por um aspecto que eu ignorei durante muito tempo, um aspecto histórico, e segundo, por achar que era muito pomposo me chamar de poeta. Então eu gostava muito de dizer que era letrista, né? Mas quando eu fui compreender a história da música e da poesia, uma literatura muito interessante que eu tive acesso assim na minha vida, eu compreendi que a minha atividade, ela é a atividade dos poetas, só que num período que não havia leitura silenciosa. A boca era o instrumento e isso era separado da origem da música. Elas foram se encontrar muito tempo depois, né? Com a igreja que misturou cânticos, etc, etc. E isso foi evoluindo. E hoje temos as canções, né, que as pessoas ouvem e cantam e tudo. Mas a origem dessa atividade que eu faço é a poesia antes do livro. Quer dizer, você tinha escritos, mas não tinha reprodução de escritos, assim, milhares de impressos e que todo mundo podia, a chamada leitura silenciosa da poesia, né? Então, descobri que eu sou colega mesmo, da turma da poesia, né? Ancestralmente. Mas eu trabalho com, digamos assim, com a tradição já criada pelos letristas com relação aos parceiros músicos, porque eu gosto de cantar, mas eu não toco nenhum instrumento, né? E nunca pretendi fazer uma melodia, porque tive parceiros tão maravilhosos e tão grandiosos que nunca ousei, cuidei sempre das palavras mesmo. Legal. A gente vê, Fausto, que às vezes grandes poemas, né, não resultam em grandes canções, né? Tem poemas de Sim, Drummond, musicados, que são sim, maravilhosos, entendeu? E o contrário também, a gente vê algumas letras que a gente lê no texto silenciosamente e que elas não produzem um efeito tão... sim. Por que você acha que isso acontece? Qual a diferença entre letra e poesia escrita? Na realidade, eu creio, se eu me apoio nesse desenvolvimento histórico que eu acabei de resumir, né, e que é verdadeiro, assim me parece, o que vai haver, chega um momento em que você passa a dar muita importância a essa leitura silenciosa, mas ela, para a música, ela serve pouco. Eu era um ouvinte, eu era um garoto, minha família se preocupava, achava que eu era maluco, assim, o tempo que eu ficava no rádio, né? Eu estudei, fiz colégios, fiz tudo aquilo, até chegar à universidade ouvindo muito rádio. Então, eu gostava muito de música e, por intuição, eu me habituei, por exemplo, quando uma pessoa quer me mostrar uma música que tem uma letra com alguém cantando, se eu não ouço o que a boca do cantor está me dizendo, eu perco o interesse. E outra vez descobri também, fui júri de um
de um concurso lá na Mangueira. Não era concurso de samba, era de jovens, né, compositores. E eu cheguei mais cedo que os outros, eles me deram um caderno, e nesse caderno eu anotei primeiro lugar, segundo lugar, olhando as letras. Eu era bem inexperiente nessa época. E o resultado foi totalmente diferente. Então, a letra de música não é uma coisa interessante para ler. Ela é para ouvir junto com a melodia. E eu descobri isso muito cedo e passei. Todos os meus parceiros sabem disso. É muito difícil eu fazer. Fiz algumas primeiras assim, mas é muito difícil eu fazer uma parceria entregando uma letra. Eu normalmente recebo a melodia, ouço, aí quando ela se integra comigo, quando ela passa, eu passo a assobiar, aí eu vou saber o que é que ela vai falar quando canta. Mas esse processo não toma base assim importante na escrita, é muito mais na sonoridade, né? Soluções prosódicas, assim. Canção é uma coisa muito engraçada. Você, às vezes, tem aquela segunda parte da canção que todo mundo canta com muito entusiasmo, né? Você canta a primeira parte, aí vem uma segunda, e tem uma mudançazinha da harmonia. Aquilo ali, se você não tiver uma frase excelente, pode ser uma letra maravilhosa, ela não decola, entendeu? Tem uns macetes, umas coisas que você vai aprendendo. Como é que você se tornou letrista? Eu me tornei letrista, foi um acaso, né? Porque eu entrei para a Faculdade de Arquitetura quando foi fundada no Ceará. Fui da primeira turma. E essa primeira turma eu fui do presidente do diretório, eu era do movimento estudantil, entendeu? Então ali à noite se reunia muita gente e começaram a aparecer umas pessoas com violão que diziam: isso aqui é minha, eu nunca tinha visto isso. Essa música foi eu que fiz, porque na época, muitos jovens, isso ocorreu em Minas, ocorreu em Recife, ocorreu no Rio Grande do Sul, e o mais famoso desses acontecimentos foi a Bahia, né, que foi notável com a Tropicália, depois, etc. Então, o hábito eles eram loucos por cinema europeu, novela vague, cinema italiano. Eu tive sorte que morei perto de um cinearte a meia quadra, então eu vi o neorrealismo, quase tudo, vi aquilo. Então a gente ficava assim, meio contra o filme americano e dava um tempinho na música americana, que tinha sido uma paixão, e começava a ver outras coisas. Foi assim que eu fui me interessando por isso. E o grupo que se formou, me incluía em tudo, mas eu não tinha papel, eu só cantava no bar de noite. O grupo a que você se refere que deu no pessoal do Ceará. Fagner, Belchior, Rogério, isso. Petrúcio Maia, Augusto Pontes. Pontes. Ali havia uma hierarquia, não hierarquia mas havia também um problema assim de idade. Era o Augusto, mais velho, depois acredito que eu e Roger, depois Petrúcio e Ednardo, que chegou um pouco depois no grupo, e depois tinha uns mais jovens, o Fagner, que era bem mais jovem, né, que Fagner nem ia para a boemia lá do bar, nem nada. Mas esse bar era esse ponto de encontro. Como é que era o nome do bar? Anísio. Anísio. Hoje é um edifício de 23 pavimentos, mora gente riquíssima ali na beira-mar, mas era um botecozinho de pescador. E ali a gente fazia o nosso encontro, era feira para você mostrar as criações. E eu, no meio daquilo, tudo eles me incluíam, mas eu só cantava. Aqui na mesa, o cara no violão e eu batendo com o meu pulso aqui na mesa. Mas adorava aquilo ali. Até que, quando eu já era professor aqui em Brasília... Que idade você tinha? Tinha... 30 e poucos. 28. Acho que 28. Aí eu encontro o Fagner, estava aqui, e disse: cara, o Belchior está alugando um apartamento no Rio, e eu vou para o Rio, nós vamos tentar ser cantores mesmo. Eu vou para a vida de cantor, só que eu estou pedindo letras
alguns colegas ficaram de mandar e não mandaram. Tu não quer fazer uma letra? Eu disse, não, eu não sou. O letrista é o Brandão e o Belchior, não sou eu. Aí ficou aquele clima, ele insistindo, até que, depois de muita insistência, eu escrevi uma letra chamada Fim do Mundo, né? E ele levou. E naquela época não tinha celular, não tinha nada. Um dia ele me mandou uma carta dizendo que a Marília Medalha, que era uma cantora na época, estava no máximo da carreira, tinha gravado nossa música. Então aquilo me perturbou muito, fazer a primeira e ser gravada por uma grande cantora nacional. Me deixou um pouco confuso. Eu, professor da universidade, eu digo, olha, essa coisa aqui tem alguma coisa errada, eu não posso ser a essa altura, muito tarde. Aí fiquei com esse pequeno conflito. O Petrúcio me liga e pede, você nunca me disse que fazia letra. Escondendo, né, o jogo. Eu quero que você me dê uma letra urgente e tal. E eu fiz Dorothy Lamour, um bolero engraçado, assim, né, de referência a uma atriz americana do cinema antigo. E fiz depois Astro Vagabundo com o Fagner, fiz com o Roger Retrato Marrom, que são músicas bem típicas daquele período, muito, muito escuro, né, da vida da gente, que ali já muitos amigos presos e tortura e morte e tal. É um período inesquecível da nossa vida. E continuei, fui fazendo, apareceram. Aí o Fagner foi me apresentando a outras pessoas do Rio de Janeiro. A quem o Fagner te apresentou? A Moraes Moreira, por exemplo. Certo. Conheci na casa do Afonsinho. Afonsinho, jogador. Que ficamos amigos dele. Conheci a Bel Silva, que era um colega também que fazia letras, hoje é um grande amigo. E daí eu conheci o Ronaldo Bastos e fui conhecendo e fui ganhando parceiros que me procuravam. Eu tenho uma bobagem na minha vida, assim, umas bobagens do tipo ser uma pessoa um pouco discreta sobre alguns aspectos, assim. Eu gosto muito é como se eu achasse que eu tenho que ocupar aquelas coisas que são minhas ali, não precisa avançar o ritmo das coisas e tudo. Então, sempre, e tenho muito orgulho disso, eu sempre fui convidado para fazer letras. Eu acho que eu não me lembro de nenhum caso em que eu tenha assim procurado alguém para. E tem muitos prometidos quando a gente encontra, raramente, assim, Gil, por exemplo, fazer a nossa, onde vamos, Caetano, um dia vamos fazer uma. Mas o que a vida me proporcionou, eu fiz. Vamos falar um pouquinho das canções, né, que você fez, não é? Sim. O Chão da Praça, por exemplo, tem um verso que eu acho que é Carnaval da Bahia, né, gente? É o máximo. Música para pular brasileira, né? Como se alguém disse. E você insinua ali a nossa dor que balança o chão da praça, entendeu? Conta a história dessa música aí, como é que... Essa música é uma história engraçadíssima e surpreendente. O Moraes um dia me disse que a nossa parceria se afinou muito bem e a gente se encontrava, ou ele ia na minha casa no Rio, quando eu fui morar no Rio, ou eu ia na casa dele, mas cada vez que ia, saía uma música e o começo de outra, uma coisa assim. Aí eu trazia para casa para burilar a letra, para aperfeiçoar e etc., né? Porque eu ia anotando enquanto ele ia cantando. E eu cantava junto também. Essa ideia é boa e tal. Era uma parceria diferente dos outros, porque era presencial, a minha com o Moraes. Ele gostava muito de participar ali. E um dia ele me falou que queria fazer comigo uma música de carnaval. Ele já vinha cantando no trio elétrico, na Bahia. Ele foi o pioneiro, né, de pessoa que sobe no trio para cantar, porque o trio era instrumental. E aquele momento era muito importante. E ele queria mais músicas. Aí ele disse, eu queria fazer uma contigo. Aí eu falei para ele que talvez eu tivesse dificuldade de fazer uma música assim,
de carnaval, porque minhas letras eram um pouco melancólicas e tal. Ele disse, não, cara, mas lá em Pernambuco o povo chora na rua com música de carnaval, a gente pode fazer também música do jeito que você quiser e tal. E me deu aquele, né, provocou, deu uma provocação. E ele viajou, e quando volta dessa viagem, ele disse para mim assim, olha, eu fiz uma melodia, a gente podia se encontrar. Aí eu disse, eu fiz uma letra. Aí ele falou, que bom que a gente faz duas. Aí foi na minha casa, em Copacabana. E lá, ele, quando eu fui fazer um café pra gente, e ele ficou olhando a letra que eu dei, e colocou o violão assim na pulseira, ele ficava botando os dedos nas cordas do violão, como se estivesse fazendo os acordes, e aqui acolá ele parava e dizia, o que é isso? E eu preocupado, que eu achei que eu tinha escrito uma coisa horrível, que ele não estava compreendendo, e cada vez mais aí ele parava, aquele jeito que ele tinha, esse jeito assim, meio, não, cara, o que é isso? Isso é loucura e tal. Eu disse, o que é, Moraes? Aí ele falou assim, cara, a letra coube na música, as duas. Eu conto isso e fica assim, ó, porque é verdade. Aí ele disse, só tem umas duas besteirinhas aqui pra gente arrumar. E fizemos o Chão da Praça. Aí quando terminou, que estava ótima, cantamos muitas vezes, aí ele disse assim, Fausto, sabe aquele negócio da Broadway, o introito, né? Que antes, a Bahia, o Armandinho toca Ravel no meio do carnaval, o povo ouve tudo, mistura. A gente podia fazer uma música de carnaval que tem um introito, assim, no começo, tem aquela parte de... E aí fizemos Olhos Negros, Cruéis, Tentadores, que o Carlinhos Brown disse para mim que era menino e quando ouvia tinha medo, porque achava que estava dizendo assim, olhem os negros cruéis, entendeu? Era Olhos Negros, que é uma música que o Orlando Silva cantava, né? Olhos Negros, Cruéis, Tentadores. Aí colocamos das multidões sem cantor e tal, e daí foi o Chão da Praça, que até hoje está viva. É uma música de... É cantada, né? Ela... Cantada e pulada, né? Tem Bloco do Prazer também, que veio em seguida, e tem outras com Armandinho, tem Zanzibar, e tudo de carnaval. Tem um disco, Bloco. tem um disco com Certo. eles, com os baianos. Tem com Pepeu, Eu Também Quero Beijar, que no carnaval sempre tem. E com Moraes tem outras ainda. Tem Vida Boa com Armandinho também. E assim. Certo. Agora, você teve uma experiência assim de ver, que quando eu ouço essa música, a nossa dor aqui balança o chão da praça, eu fico imaginando assim, você vendo isso, você vendo balançar o chão da praça mesmo, a sua música. Você teve uma experiência disso? Ele me ligou da Bahia, dizendo que eu tinha que ir para lá para ver, Moraes. Você tem que vir aqui ver nossa música na rua. Fausto, tá estourada, todo mundo, em todo lugar e tal. Aí eu fui, fiquei no hotel. Esse hotel até foi destruído. Eu fiquei algumas vezes na Bahia nesse hotel, um hotel que tinha chegando na Praça Castro Alves, um pouquinho perto, descendo pelaquela avenida, esqueci o nome, aquela que vem da praça, que também tem carnaval, outra praça. Então eu fiquei nesse hotel. E de manhã eu acordei como se fosse um sonho com a música. E quando despertei mesmo, totalmente, estava em frente ao hotel, a música tocando e um coro de gente cantando. Eu saí de bermuda do jeito que eu estava e corri atrás dessa caminhonetezinha até chegar lá na Praça Castro Alves. Foi uma experiência, assim, fora do comum na minha vida. Foi uma coisa, eu soltava a chorar na rua. E o povo cantando. Era isso. Moraes era também um parceiro. Não, é para, como incrível. diz Nelson Rodrigues, é para chorar lágrimas de esguicho. Tá, agora, Fausto, como é que você foi enfiar, aliás, numa canção popular, não é?
Eu nunca vi essa. Eu não tenho conhecimento de nenhuma música ter aliás. Você pegou, você imitou de alguém esse aliás aí? Como é que foi? Olha, a vantagem da gente escrever letras sobre melodia, eles me dão uma melodia, quando eu assimilo, é como se fosse, eu ajudo, eu apoio aquela melodia a falar, a cantar com palavras. Eu vou querendo entender o que elas poderiam falar. É claro que poderão falar inúmeras coisas, mas eu digo dentro do meu universo de sensibilidade, não é? Das minhas memórias, da minha vida, porque se você não devolve isso ao público, eu sempre disse isso, eu sou um compositor de canções populares. Eu nunca pretendi transformar canções em algo de vanguarda, assim, que só um pequeno grupo compreende. Eu não tenho muito interesse. Eu sempre faço músicas. Agora, isso não significa que você facilita com ideias bem assim realistas e sem muito interesse de imaginação, etc, etc. Essa tensão é que me faz fazer letras de canções. E também um sentimento muito claro de que eu estou devolvendo aquilo que eu recebi na minha vida. O Federico Fellini, que eu tenho muita admiração na biografia dele, falou uma coisa que eu nunca esqueci. Você não adianta se trancar no quarto silencioso durante uns dias para inventar personagens. Se você não viu na vida ou viu, não adianta, você não vai ter. Porque eles vêm do universo compartilhado de todo mundo. Eu sou assim. O meu trabalho, eu tive a sorte não, porque as coisas mudaram e não precisa mais ser assim. Mas eu fui um menino que eu tive rua. Eu vivi com várias classes sociais no convívio, no espaço público, assim, joguei pelada na calçada. Eu tive todas as coisas Então eu tenho até hoje muito interesse e me divirto muito quando eu vejo na internet. No Ceará o povo chama isso de fuleiragem. Coisa do povo, entendeu? É o melhor humor que existe, sabe? É impressionante isso. Então, é uma devolução, eu digo sempre que é isso. Mas voltando ao aliás, eu fiz uma música com o Armandinho, passei na Bahia, ele me deu essa música, e no avião eu fui ouvindo, e tinha visto na Bahia, tinha uma moda lá na Bahia, nessa época tinha uns pichamentos assim enigmáticos. O Rio de Janeiro ficou cheio de uma coisa, Selacanto provoca maremoto, ninguém sabia o que era aquilo, e na Bahia tinha uma coisa Zanziblu, onde eu andava. Quando eu ouvi a música dele, essa palavra invadiu, mas eu não queria esse Zanziblu, porque eu não sabia o que era, nem tinha interesse que fosse Zanziblu, né? E aí fui no avião, ouvi várias vezes. Quando eu chego no Rio, essa música descarregou realmente de uma maneira assim impressionante. Ela surgiu toda, mas eu tenho um pouquinho de... Como é essa coisa que a pessoa teima, uma coisa meio psicológica, assim, que tem umas manias. Eu tenho um toque. Que é terminar e não ter coragem de entregar. Aquilo passa alguns dias, aí eu preciso ver 2 dias depois como se eu não tivesse feito. Se não passar aí, não vai. Eu vou ter que fazer de novo, vou ter que... Então, quando eu fui ver, tinha um lugar que tinha alternativo. Nesse tempo era caderno. Aí eu escrevi assim, várias palavras naquele cantinho que poderiam ser. E nenhuma delas me agradava. Mas ele estava no estúdio já, né? A Cor do Som, que foi quem gravou primeiro essa música. E o Armandinho me cobrava. Cara, eu digo, tá faltando só uma palavra. Não, amanhã eu te dou e tal. E aquilo não se cumpria. E eles combinaram comigo que eles iam gravar com vazio nesse lugar. Porque o estúdio tinha os horários, tinha tudo. Então eles iam gravar esperando que... Então eu estava no último dia. Nesse dia eu tinha que entregar de qualquer forma. E saí caminhando ali pelo Jardim Botânico, na altura da Lopes Quintas, por ali.
Ali tinha um boteco, não sei se não existe, o Rio de Janeiro chama de Pé Sujo. Certo. Aquele barzinho no ponto do ônibus, que é bem apertado e profundo, aí as pessoas lá dentro. E eu vou cantarolando, eu faço muito isso às vezes na rua, eu vou cantarolando, atrás dessa palavra, para chegar naquele momento. E no momento que eu ia passando em frente a esse bar, sai uma figura lá de dentro e dá uma cusparada assim na sarjeta, entendeu? E volta, como se estivesse numa discussão lá dentro. E nesse momento ele diz, aliás, mas ele disse de uma maneira que ele cantou por mim. E a justeza daquilo foi tão grande sobre os aspectos de ordem prosódica e também e de conteúdo. Para mim, sim. Para minha linguagem, sim. Aí eu digo, não, é aliás, é agora mesmo, eu vou ligar. Aí fui no orelhão, não tinha celular, e liguei para o Armandinho, que estava no estúdio, e falei para ele. Aí ele disse, aliás, aliás. Aí ficou assim, eu senti ele um pouco desanimado, assim. Quer dizer que é aliás. Eu digo, cara, pode cantar que dá certo. Tá bom, vamos testar aqui. E aí, quando deu assim 10 horas da noite, mais ou menos, me ligam eles todos contentes, se divertindo. Ficou ótimo de cantar, e é uma maravilha. E é lindo que o público, é na hora que o público entra todo junto e canta, aliás. Então, canção é isso, você tem que aliar, não estou fazendo nenhum trocadilho sonoro, mas você tem que aliar conteúdo, não é? E vários níveis de significados, né? São várias camadas de... É assim que eu trabalho. Agora, eu queria que você falasse um pouco da sua conexão com Brasília, com os irmãos piauienses, né? Sim. Você os conheceu aqui porque vocês eram contemporâneos, né? Sim. Ou foi na casa do Roger em São Paulo que vocês se conheceram? Não, conheci aqui. Quando eu era professor, conheci o Clodo no campus ali, a gente se encontrava, chegamos aí na casa deles ainda, o Climério, e conheci o Clésio também. E depois o Clodo ficou uma temporada em São Paulo, na casa do Roger, e eu convivi com ele lá, fizemos até uma música chamada... Qual foi a música? Chama-se... Barco de Cristal. Barco de Cristal, Certo. Foi só essa música que vocês compuseram? Com o Clodo, tem umas assim enganchadas que eu tenho que concluir, umas coisas por concluir. Eu às vezes faço música com 15, 20 anos depois. É uma coisa que eu já me acostumei com. Mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda. Todos eles, né? Eu fiz capa, porque eu fazia capa de disco também, antes do computador, porque eu não sei trabalhar ainda com computador gráfico, não sei. Mas fizemos capa do disco deles, né? São Piauí. E fizemos uma música para eles, uma história muito engraçada, porque eu produzi junto com o Fagner e me encarreguei do trabalho junto a ela, a Nara Leão, né, que fez um disco chamado Romance Popular, em que ela canta muitos cantores da nossa região. Eu não gosto muito desse negócio de nordestino, não, mas diga assim, ela diz, traga seus amigos e tal. Ela queria fazer um disco com minhas letras, mas eu achei que era muito cedo, assim, ponderei para ela. Fiquei muito amigo dela também e tudo. E aí digo, eu queria trazer outros para você ouvir e tal. E ela tinha ela tinha um namorado, o Paulo, que era aqui de Brasília, e ela vinha aqui em Brasília. Então ela conheceu os Clodo, Climério e Clésio. Ela conheceu e ela disse para mim, eu conheço eles lá em Brasília. Inclusive eu comecei a fazer a primeira música da minha vida, que era uma homenagem a eles. Eu queria ver, ela mostrou muito encabulada e mostrou um pedaço da música, cantarolou. Aí o Fagner disse, Nara, mas tá pequeno, você tem que terminar aqui, tem que ter uma segunda parte e tal, não sei o quê. E aí o Fagner se tornou parceiro, porque fez uma melodia e eu completei a letra. E essa música chama-se Cli, Clé, Clô, dedicada aos 3 irmãos. É significativo, né? Que foi a única canção, né, composta por ela. E eu vou cantar no meu show em homenagem a eles.
Que maravilha. Eu gosto muito deles todos. Que maravilha. Fausto, voltando um pouco assim a, a Tropicália, né? Qual era a relação de vocês com a Tropicália? Vocês eram contemporâneos? Vocês eram mais ou menos contemporâneos? Vocês foram influenciados ou vocês faziam coisas muito parecidas, mesmo sem... Olha, era assim. Vou descrever de uma maneira que todo mundo possa compreender, né? Nesse diretório da arquitetura, quando eu entrei, que foi em 1965, a gente tinha uma prioridade: música. A loja de disco ligava pra gente. Chegou na Ara Leão, aí eu ia pegar o disco. Aí tinha uma turma que já ia de noite para ouvir, ali se bebia, namorava, aquilo típico da época, né? Tinha todas. E aí também se fazia um verdadeiro júri, ouvindo: essa é boa, essa arrasou, essa aqui é mais ou menos, não sei o quê. Não, aquela bota de novo. Então havia um clube, praticamente, que fazia isso. E esse clube já tinha esses garotos porque isso estava acontecendo no Brasil. Isso estava acontecendo em várias capitais. Geraldo Azevedo, Lula Cortes, Alceu Valença, mesma coisa, no mesmo tempo, Zé Ramalho. E isso é uma coisa que as pessoas talvez não tenham muito conhecimento, não entendam um pouco. Era uma onda nacional, isso. Eu fui na Bahia porque fui com um grupo da minha faculdade. Eu gosto muito de desenhar cidades, faço sketches urbanos assim de cidades. E fiquei na Bahia o tempo todo desenhando na rua. Um dia acordei numa casa de... Hoje eu bebo pouco e tal, mas naquela época a gente bebia. Aí acordei numa casa que fazia comida baiana, das baianas ali, um galpão gigantesco, uma rede, me botaram dentro de uma rede, um velhinho que eu ia sempre no bar, desenhava, voltava ali no bar perto da igreja. Tinha um filme do Anselmo Duarte que estava na moda. Aí eu adorava desenhar aquela igreja lá eu esqueci o nome Pagador agora. de Promessas, né? Era do Pagador de Promessas. Esse clima. E fui um show no teatro, aquele teatro da praça, que não é o teatro, não é o Teatro da Bahia, o grandão, é um outro teatro, que esse show era dos precursores ali da Tropicália. Então lá eu vi o Pete, eu vi a Bethânia, bem jovenzinha, acho que vi a Gal também, mas não vi Caetano. Mas eu vi alguns elementos do que seria o grupo nesse show. E voltei para o Ceará falando disso. Na Bahia, os caras estão fazendo show, estão não sei o quê, e a gente tinha já uma turma, mas não se comparava. Eles já estavam bem danadinho no palco, bem legal e tal. Aí, o que acontece? Um amigo que era metido a empreendedor não, ele criava coisas culturais, assim, ele trouxe um cantor baiano para cantar em Fortaleza e chamou para a gente ir num bar encontrá-lo e conhecer. Era o Pete. O Pete, então, tocando. Os garotos do Ceará, quando ouviram esse cara, aquilo foi uma espécie de lição de palco, porque ele fez um show, e também do jeito de tocar, daquilo tudo. E acredito que aquilo influenciou muito. Esse Pete volta para a Bahia, depois conversei com o Caetano sobre ele, e ele me disse que o Pete apareceu no meio do grupo. Ele já faleceu, o Pete. Apareceu no meio do grupo. Era muito bonito, sabe? Um negro, assim, charmoso e muito carinhoso, com a fala muito bacana e cantava muito bem. Aí, mas intuitivo de composição, muito intuitivo. E ele foi para o Ceará. Resolveu ir para o Ceará e ficou morando lá muito tempo. E veio embora doente, porque teve uma hepatite muito grave, tentaram nos hospitais, não havia meio. Aí os amigos da Bahia levaram ele de volta para a Bahia, depois ele ficou bom. A última vez que eu vi, ironicamente, foi no meio de um carnaval, com a minha música tocando, um abraço grande dele ali, e ele como fulião, anonimamente. E depois faleceu.
Esse cara foi muito influente para todos do Ceará. Porque vira um cara mais profissional. Foi a conexão da Tropicália com o pessoal cearense. Acho que sim. Interessante. Agora, havia um propósito, de qualquer maneira, de que éramos contemporâneos e não precisava fazer igual a eles. Não sei se você me entende. Porque havia, nisso tudo, havia uma onda vanguardista muito grande, não é? Aquelas músicas que às vezes chocavam, às vezes as pessoas não entendiam, etc. E no nosso grupo isso apareceu também. Certo. Só que eu acho que o grupo do Ceará era menos, tinha uma diferença muito grande da Bahia, porque ele não tinha um manifesto. Certo. Eles eram pessoas independentes, assim, cada um era um estilo, não tem muita similaridade, você comparar Fagner com Ednardo com Belchior, né? Minhas letras com a letra do Brandão, minha letra com a letra do Belchior, cada um era um, entendeu? Então, isso dá uma diferença, na minha opinião. Certo. Eu queria que você comentasse aquela canção que tocou na novela e que eu acho que se tornou assim impressionantemente atual, né? Quem é pobre não tem onde morar, quem é rico mora na praia. Aquela música é uma história muito engraçada. O Dominguinhos, ele quando eu fiquei parceiro dele, ele que me convidou, fui no hotel em São Paulo com ele, estava ele com a mulher, e ali ele me mostrou umas músicas e dizia, ainda tem fita, vira para o outro lado, e gravou, e eu tenho isso guardado até hoje, eu devo ter umas 20 canções ainda, sem letra, que o Dominguinho me passou. E uma delas foi essa. E essa música, tinha um amigo que ia se candidatar a deputado e pediu que eu fizesse uma música. Eu expliquei que eu não tinha hábito de fazer isso, assim, minhas músicas eram livres de... Não, você faz como se fosse uma canção sua, mas que eu posso usar e tal, como... Aí me veio essa ideia, quem é rico mora, mas quem trabalha não tem onde morar. E fiquei cantarolando aquilo e pegou e eu concluí. Quando eu concluí, eu vi que não era para política, não era para nada, era uma música, né, autônoma mesmo, não era uma coisa publicitária, era uma coisa de... Né, e tive cautela, mandei para o Dominguinhos e ele cantou e me devolveu, ele sempre fazia isso, me devolveu cantando. Né? Ele gravava e mandava para mim ver como ficou ele cantando. E eu tenho guardado essas gravações, eu tenho muitas gravações de parceiros engraçadas, que eles falam coisas. Aí ele diz assim, Fausto Nilo, só tu mesmo. Pedras que cantam. Quem sabe vê um doido aí e grava. Ele dizendo, entendeu? Então, a história dela é essa. E é uma das canções, essa canção eu tive o privilégio de ouvir o Tom Jobim cantar na mesa do bar. Como é que é essa história? A minha presença. Ele, afinal, ele te elogiou ou ele te Eu acho te que elogiou e depois gozou, né? O Buarque me disse um dia... Chico Buarque. O Chico Buarque, me disse um dia assim, olha, se tu não conhece o Tom Jobim, tu tem que ter cuidado, porque ele é um gozador. Como assim? Ele chega, bota a mão no teu braço, aqui no ombro e diz assim... Isso aqui é um craque, entendeu? Mas ele tá te gozando e tal. Aí o Abel liga para mim, em Fortaleza, e diz que tem um bar que ele vai lá perto ali do Flamengo, na Gávea, do campo do Flamengo, ali tinha um mercado, ainda tem esse mercado. E o Tom Jobim tinha a mania de ir para lá passar a manhã andando, depois ia para plataforma. E o Abel, Sueli Costa... E era uma mesa sempre que João Baldo Ribeiro, eles sempre se encontravam ali dia de sábado. Aí o Abel liga para mim, já cheio de cachaçinha no fim do sábado, dizendo, estou com ciúme de você, estou com inveja de você, e não dizia o que era, até que disse que o maestro cantou a minha música e que eu tinha que ir lá quando fosse no Rio, tinha que ir com ele lá para conhecer o maestro e tal, e ficou insistindo com isso, e eu com o maior medo por causa da história do Chico Buarque, ele disse, vai me gozar, né? Aí fui, terminei indo, ele me levou, o Abel. Quando eu chego lá, estava o Zé Leigói, estava o João Baldo, o Sueli Costa, o Abel, aí o Tom Jobim vai buscar uma cadeira para mim
noutra mesa, e põe, eu digo, já começou a gozação. Aí põe, isso aqui é conterrâneo, meu avô era do Aracati, lá no Ceará. Aí me abraçava assim, eu digo, eita, já começou a esculhambação aqui. Aí fiquei ali com o pé atrás, né, muito desconfiado. Aí ele disse, não, o Abel vive falando aqui que, olha, eu vou te dizer, há muito tempo não vejo uma trilha de novela com abertura com uma música dessa sua e do Dominguinho. Essa música é genial. Aí fez 1000 elogios, eu tava me gozando. Aí deu um silêncio assim, e eu quase insatisfeito e chateado, bem que eu não queria vir, entendeu? Aquela coisa assim. Aí uma hora ele olha para mim e disse assim, Fausto, para você acreditar, eu vou cantar aqui batendo na mesa mesmo, tá? Aí cantou, quem é rico mora na praia, mas quem trabalha... Cantou até o fim. Eu não acreditei naquilo. E fiquei ouvindo. Quando ele terminou, eu disse, maestro, muito obrigado. Aí deu um abraço, ele me deu um abraço. Aí conversamos sobre várias coisas. Ele sabia que eu tinha comprado um apartamento lá no Rio, que ainda tem lá na Gávea, que era da tia dele. Ele sabia disso. Esse aqui comprou o apartamento da minha tia. Eu ouço as músicas dele, com Moraes Moreira, não sei o quê. E eu contentíssimo. Aí ficou bom, ficou uma coisa... Aí depois de outras conversas, e o Zé Legói todo dizendo, larga esse pau de arara aí, rapaz, você fica só com esse pau de arara aí, rapaz, Zé Legói. Aí tem uma hora que ele diz assim, Fausto, você gosta de paródia? Aí eu falei, olha, eu fazia paródia com minhas irmãs. É mesmo? É. Olha aí, eu vivo dizendo, paródia devia ser ensinada na escola. É uma maneira de você iniciar a atividade poética. Tá aqui, esse autor fazia paródia. Eu adoro paródia. Aliás, fez da tua música, você não se incomodava. Eu digo, não, de jeito nenhum. Aí ele trocou, ele dizia assim, quem é pobre mora na praia. Aí fazia um intervalo e um comentário. Dizia, Fausto, sabe o que é? Copacabana tá um problema, aquela imundícia, aqueles pobres, tudo deitado na areia, não tem onde dormir. É uma coisa, entendeu? Eu digo, não, tudo bem, mas você tem razão, etc. Aí ele diz assim, quem é rico dorme com fome. Aí fazia outro intervalo, dorme com fome, sabe? É um diabo do regime. O rico tem que fazer regime. E foi essa esculhambação aí. Mas foi ótimo. Eu acho que ele gostou mesmo da música, entendeu? Porque ele cantava bem direitinho, toda, sabe? Legal. Ô, Fausto. Faleceu 2 meses depois. Foi uma pena, quando eu conheci. Não, mas maravilha, né? Ter essa referência, né? Foi. Olha, nosso tempo acabou aqui. Tá certo. O Fausto dá para fazer não um podcast, mas uma série, né? Série de podcasts, porque ele é um Conversador. Contador de histórias. Eu acho que é um cronista, né? Assim, as pessoas vivem as coisas e às vezes não sabem contar, mas você transforma isso numa crônica muito, muito interessante. Obrigado. Eu queria lembrar, mais uma vez, que o Fausto vai fazer um show na quinta-feira, no Clube do Choro, às 20h30. Então, ele fez 80 anos em abril, né? Ele é do signo de Áries, eu sou ligado nisso. Então, são 52 anos de canção, né? Mais de 600 músicas, e não é só a quantidade, né? Mas a qualidade, né? Dessas músicas que são clássicas, né? Assim, maravilhosas, assim, que são trilhas sonoras das nossas vidas, né? Então, queria convidar, o Fausto também está convidando para ir a esse show. Um show de poeta cantando. Mas ele canta muito bem. Eu até sugeri à produtora dele que eu queria cantar uma música, mas aí eu ouvia o Fausto cantar, eu falei, não posso, ele canta muito bem. Tá bom? Então é isso, uma boa tarde para muito todos. Obrigado, viu, por esse clima do nosso trabalho aqui de entrevista, e aos ouvintes também agradeço, e quem for lá vai ouvir essas canções, parte delas, viu?
Tá? Obrigado.